Pênio, animador cultural, adorei isso. Tudo jóia. Obrigado por ter aceito o convite aqui, do acesso, bem-vindo ao programa. Gostei de ser animador cultural, Enio. O que você estava contando para mim, que era uma versão francesa de uma profissão? Na verdade, o termo é francês, né, enfim, eu não sei falar exatamente, mas o animator culturel, né, que a ideia é você ter uma pessoa que seja responsável por trazer, né, a questão de trazer a alma para um espaço, né, e aí você trazer uma alma cultural para um determinado espaço, uma determinada ocupação, enfim, né, um local qualquer, seja um museu, seja um centro de cultura ou alguma coisa do tipo, e você traz uma alma cultural para ele, né? Então, o animador cultural é responsável por trazer enfim, toda essa programação cultural para um determinado espaço. E, no caso, a gente traz a programação cultural para o Sesc Jundiaí. Você também decide a programação, então, do que vai rolar aqui no Sesc Jundiaí? Isso, eu sou o técnico de referência que a gente fala da área de artes visuais, né? Tá. Então, meio que eu decido não, mas faço algumas escolhas acerca da programação de artes visuais aqui do Sesc Jundiaí. Eu vou até aproveitar com curiosidade, antes da gente falar sobre a exposição gravada, sobre esse livro que você trouxe aqui também. Como é que são feitas as escolhas da programação aqui, do que vem para o Sesc em Jundiaí? Tanto de cinema, quanto de teatro, quanto de música, as exposições. Como é que vocês trabalham isso? Quanto tempo antes? Como é que funciona? Olha, a gente trabalha, depende da programação, vou falar da programação mensal, né? Então, assim, a gente trabalha normalmente com 3 meses de antecedência, né? O ideal de 2 a 3 meses de antecedência. Normalmente a gente já tem uma pesquisa, né? Cada técnico de referência, né, das suas áreas tem uma pesquisa sobre a área, né? Tem uma ênfase em algumas questões, né? Seja de artes visuais, de música, de teatro, né? E constrói uma programação que faça sentido dentro dessa pesquisa, né? Então, eu posso falar por mim, assim, dentro da área de artes visuais, eu trago muitas oficinas que normalmente margeiam os temas das exposições. Tá. Então, a gente teve Arno Min, que nem um fotógrafo, que foi a última exposição antes do gravado. A gente fez uma programação muito intensa na área de fotografia. Agora, com o gravado, a gente tem aí uma programação paralela muito intensa na área de gravuras, e aí são técnicas diversas, né? Não é uma só. Enfim, e aí em música, o técnico de referência tem aí algumas ideias, né, de shows grandes e shows menores que são mais experimentais e assim por diante, né? Então a gente tem essa pesquisa e vai fazendo essa pesquisa e montando uma programação de longo prazo, enfim, né, com esse tempo de antecedência. Algumas programações, como é o caso de exposição, ela já tem um ciclo maior ainda, né? Por exemplo, a gente acabou de montar o gravado, a gente já está pensando na programação na exposição de janeiro e já temos o calendário até início de 2018 já pré-programado, porque são ciclos de 4 meses, então a gente já tem que ir pesquisando isso com um bom tempo de antecedência. Tá, por exemplo, a gravada vai até outubro. Vai até outubro, exatamente. Aí de outubro a dezembro, então, o espaço fica aberto para vocês poderem montar outra exposição. Exatamente, a gente tem a parte de cenografia, tem que desfazer uma, fazer outra, fazer reforma, adequação de espaço, iluminação, montagem, conversa com produção, conversa com artistas quando é necessário ou não, enfim, toda a parte burocrática, né, de contratos, etc., transporte, que parece muito simples, né, mas... Tudo parece muito fácil, né? Só de transporte, por exemplo, a Gravado, ela tem um recorte que é do acervo Sesc de arte brasileira, né? Então, assim, né, o Sesc Regional São Paulo ele tem um grande acervo de arte brasileira. E 99% dele está exposto nas unidades, né? Por exemplo, esse mapa do olhar, ele é uma coletânea das obras que estão na unidade de Jundiaí. Elas estão 100% à mostra, né? E eu digo 99% porque a gente tem 1% que é o acervo técnico, às vezes de alguma coisa que está sendo restaurada, alguma coisa que ainda não foi, né, ainda não puseram a chapinha, ainda não está oficialmente no acervo em termos, né, enfim, né, tem todo aquele trâmite burocrático. Então, mas 99% desse acervo, praticamente 100%, ele está para o público em todas as unidades do Sesc, né? Esse livro que vocês fizeram, o Mapa do Olhar, então é uma reunião de todas as obras que estão no Sesc Jundiaí, né? Então, cada unidade do Sesc, enfim, tá fazendo o seu Mapa do Olhar, né? Tem algumas unidades que já tem ele pronto, né? Esse daí, por exemplo, está na odontologia. Quem já foi no dentista lá no Sesc já viu essas obras, né? Tá lá, tá aberto ao público. São obras de referência de arte contemporânea brasileira.
Tá. E agora esse mês, então, que é o mês das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro é maravilhoso, mas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Vocês têm uma programação especial, uma cenografia diferente lá no Sesc? Também, o pessoal do esportivo fez, né? Fez essa. Enfim, a gente estava falando de questão de pesquisa, então eles já haviam pesquisado algumas coisas para as Olimpíadas. Né? Tem uma programação intensa, né, do núcleo esportivo lá do Sesc, pensado para as Olimpíadas, enquanto está acontecendo as Olimpíadas. Eles pensaram numa cenografia fantástica que ocupa ali praticamente toda a área ali da entrada do Sesc e uma lateral. Em alguns jogos mais, né, que tem mais público, a gente vai transmitir ao vivo, né? Vai transmitir, que legal. Vai estar aberto para o pessoal ir lá assistir. E todo mundo pode ir, porque o pessoal acha que só quem tem carteirinha que pode ir lá assistir, não. É aberto ao público. Aberto ao público. Completamente aberto ao público. Assim, obviamente tem algumas áreas que são para quem tem a carteirinha, mas com a piscina, por exemplo, né, que é muito popular. Mas o Sesc ele é aberto ao público, inclusive os cursos são gratuitos, é tudo aberto ao público. Enfim, eu estava falando da cenografia, então, e fora os jogos grandes, ainda tem um espaço onde vai ter os jogos menores, com menos público, mas que o tempo todo vai estar ali aberto para quem quiser assistir. Vai assistir, é super legal, gente, o espaço é muito bom lá. E é isso que é muito legal, que reúne as pessoas, né? O espaço do Sesc reúne todo mundo, de diferentes culturas, artes, enfim, todo mundo está ali se reunindo, é super democrático, né? Isso que é muito bom. E vamos falar da Gravado, então, que eu adorei essa exposição. Eu adorei esse programa que vocês fizeram também da exposição. Vamos falar um pouco sobre ela, então. Ela é um recorte do acervo Sesc, né? Como eu falei, o regional tem uma grande coleção de artes, né, em todas as unidades, e o Gravado, ele pensou alguns artistas que em algum momento, né, alguns são gravadores, outros se utilizaram da técnica da gravura em algum momento da sua carreira, e ele fez né, pensou vários artistas de várias unidades, tem obras do Pinheiros, do Itaquera, né, mesmo na Avenida Paulista, enfim, de outros lugares. E aí a Fabiana Delboni, que é assistente técnica da Gerência de Artes Visuais, fez essa curadoria e montou essa exposição. Ela passou inicialmente na sede da FEComércio, lá em São Paulo, veio para o Sesc Piracicaba e agora veio para o Sesc Jundiaí. Né? Então, com esses... uma coletânea de artistas que vem desde a década de 70, então ele cobre várias gerações de artistas que se utilizaram da gravura, né, e de temas variados, então a gente tem desde, né, a capa, por exemplo, desse caderno, Maria Bonomi, década de 70, falando sobre, né, o tema dela aí falando sobre tortura, sobre, né, os anos de chumbo do Brasil, e a gente tem gente muito mais contemporânea, Paulo Bruschi, por exemplo, década de 80, que faz algumas performances e utiliza a gravura ali, algumas experimentações. E gente de agora dos anos 2000 também, que ainda continuam, enfim, se utilizando da gravura para se expressar. Lembrando que a gravura aí né, elas são técnicas que são centenárias e aí, enfim, até hoje elas são utilizadas por alguns artistas para se expressar. A gente tem 4 imagens, além dessas daqui que a gente viu no programa da exposição, a gente tem 4 imagens. Vou pedir para a Carol mostrar para a gente, vamos ver um pouquinho? São imagens que estão lá na exposição. Essa é fabulosa, essa é uma fotogravura. A gente normalmente né, entende a fotografia, né, como... A gente vê a fotografia no papel, né? Porém, aí nesse caso, ele fez a fotografia numa placa de metal, né? E aí ficou a base, ele passa a tinta em cima da placa de metal e pressiona contra o papel. Que loucura! Pois é, uma experimentação extremamente interessante, né? Então, em cima de fotografia. E é uma imagem linda, né? Muito bonita mesmo. Vamos ver mais uma? Essa daí também é da mesma série, né? Também é uma fotogravura, então ele foi lá, passou, enfim, tem toda uma questão técnica química aí, né? Então você faz a impressão da fotografia, na verdade do negativo, né? Você amplia o negativo em cima da placa de metal, depois corrói com um ácido e aí faz o entintamento com um pincel mesmo e pressiona sobre um papel, né? Você tem a prensa calcográfica que faz esse papel, né, essa questão da junção de tinta e papel, né? Vamos ver mais uma? Essa está aqui no livro também, né? Sim, também década de 70 aí, falando sobre questões políticas da década de 70, acho que muito, né, enfim, a gente tem um recorte aí que a gente pode dizer que tem uma arte muito engajada, né, a gente tinha artistas muito engajados na época, ela faz aí ele retrata, esse artista em especial, ele retrata bananas em diversos,
diversas posições, diversas formas. A República etc. das Bananas. Exatamente. E aí ele tem, né, e aí, enfim, falando sobre o golpe de 64, e aí ele tem algumas questões aí que ele levanta. É do Antônio Henrique Amaral, de 1971, essa foto. Bem no meio dos anos do chumbo, né? Bem total ali. Vamos ver, tem mais uma ainda? Linda essa. Essa é uma serigrafia, né, 2 cores também, maravilhosa. E aí, enfim, fazendo também, é interessante, a gente vê serigrafia, a gente sempre pensa muito, a gente faz associação que é só ligado à estampa de camiseta, etc. E aí a serigrafia também sendo usada para comprar uma obra de arte, lembrando que uma das características da gravura é que ela é reprodutível, né? Ela continua sendo uma obra original, né, de série limitada, normalmente eles fazem série limitada de 1 a 100, por exemplo, de 1 a 50, quanto menos cópias, mais exclusiva, mas é a característica da gravura que ela seja reproduzida, né? E aí você tem várias técnicas, uma delas é a serigrafia, que a gente vê nessa última Aquela coisa do obra. Andy Warhol, total. Exatamente, né? perfeito. Ele fazia as sopas Campbell, as milhares de Marilyn Monroes por aí no mundo, tem várias espalhadas também. É uma né? gravura, ele é um mestre em gravura aí. Pois é, total. Então você pode ir lá acompanhar no Sesc Jundiaí. Vai visitar, é muito legal, gente, de verdade. Vai até o dia 9 de outubro, tá bom? Tem tempo ainda para você ver, mas aproveita, já vai lá assistir a um jogo, né? Vai ver um vôlei, vai ver um basquete, vai ver uma ginástica olímpica. Você viu que eu tava ali, eu quase fiz a Enio. Fui levantar, fazer a minha ginástica, mas deixa pra lá, não fiz não. De terça a sexta, das 10 da manhã às 9h30 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. Perfeito. É o horário que está aberta a exposição. E que todo mundo pode circular ali pelo Sesc e conviver super bem ali, que é um espaço incrível que a gente tem aqui na cidade, né? E aí a gente tem também a gente tem uma equipe de educadores que estão também sempre presente ali na exposição e que pode dar mais informações sobre cada uma das obras. Isso é bem legal também. Enio, muitíssimo obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Que tragam várias exposições, porque tem muita coisa boa que vocês trazem aqui pra gente, pra Jundiaí, viu? De verdade. Valeu, obrigado. Obrigadão.